Se você deseja ter rosas do deserto floridas e saudáveis, você precisa seguir esse guia, que não é um guia com técnicas de floração, é muito mais do que isso. É um guia que traça práticas ao longo do seu ano para que você possa ter plantas extremamente belas e saudáveis, através de algo muito simples, e de tão simples quase ninguém faz, só que quando é feito o resultado é extraordinário, gera um grande impacto na sua coleção. Você já sabe do que eu estou falando? Oi, eu sou Thaís Benolini, engenheira agrônoma, consultora em rosa do deserto, e você está no canal Rosa do Deserto Além do Cultivo. Se você não me conhece, sua primeira vez por aqui, é um imenso prazer te receber. E se você já me conhece, receba minha gratidão por mais uma vez você estar aqui. Se esse não é o seu primeiro vídeo comigo, eu vou lhe pedir para você verificar se você já está inscrito, porque muita gente fica entretido no vídeo e acaba esquecendo de se inscrever. Bom, apresentações e lembretes feitos, bora para o nosso conteúdo. Hoje, além de água e cafezinho, ou sei lá o que você costuma trazer para o nosso encontro, eu vou pedir que você traga papel e caneta. Se existe algo capaz de transformar uma coleção, é isso que a gente vai conversar hoje. E nem importa o tamanho de sua coleção, o tanto de experiência que você tem ou de inexperiência, qual é o adubo que você usa, em que região você mora, quanto tempo você tem para cuidar de suas meninas. Se você se planejar, tudo pode ser potencializado. E é isso que a gente vai falar, do planejamento do seu cultivo. E não é papo de começo de ano não, embora seja muito oportuno. Como eu já falei várias vezes, nossas mocinhas são seres seculares, e se você não matar elas antes, elas vão durar muito mais do que você. Eu costumo dizer que as rosas do deserto são plantas hereditárias, porque tem todo o potencial para ser passada de mãe ou de pai para os filhos, de avô deixar para os netos. E sendo assim, é impraticável querer levar um cultivo no improviso, sabe o estilo Zeca Pagodinho? Na maioria das vezes, o improviso traz surpresas desagradáveis, traz problemas de forma recorrente, mas que são completamente evitáveis. E aos poucos, o que seria um grande prazer, uma alegria, uma diversão, você ter suas plantas, admirar, cuidar delas, começa a se tornar um peso, um estorvo, vai ficando chato, sem graça, todo dia é uma praga nova para combater, quando a intenção era admirar flores. E quase sempre, pequenas ações ou ações muito simples evitariam toda essa parte indesejada. Simples, mas que precisam ser feitas. E para que sejam feitas, é melhor que sejam planejadas. Então, para comemorar a chegada de um novo ano e para que a gente realmente consiga florir o nosso mundo, eu vou te mostrar, como você nunca viu, como você pode fazer o planejamento do seu cultivo. Para efeito didático, a gente vai dividir em 3 partes, sendo que todas elas têm o mesmo objetivo. E por falar em objetivo, você precisa ter um objetivo. Eu sei que no estilo a pessoa fica esperando que algo aconteça para então ela reagir. Por exemplo, espera a praga chegar e aí corre para fazer o tratamento. Quando as plantas começam a apodrecer, aí vai começar a trocar o substrato. A planta parou no tempo, aí vai começar a pesquisar sobre adubo. Assim não dá. Você precisa ter um objetivo para sua coleção. Pode ser para plantas específicas também, mas a gente vai falar aqui de modo geral da coleção. E bora considerar também que a gente tem um ano inteiro pela frente. Então vou te perguntar e você imagina aí. Qual é o seu objetivo para as suas rosas do deserto daqui a um ano? Se você já tem a resposta na ponta da língua, maravilha! Mas se não veio nada na sua mente, eu vou lhe dar alguns exemplos e aí você vê se faz sentido para você ou se desperta outros objetivos que você gostaria de ter. A grande maioria de colecionadores de rosa do deserto tem como objetivo plantas bonitas e saudáveis. Então, se você quer flores em 2024, você precisa se planejar para ter flores. Mas pode ser que o seu objetivo seja dobrar a sua coleção. Então, você precisa se planejar para adquirir novas plantas. Pode ser que o seu objetivo seja padronizar. Você tem uma no vaso de barro, outra no vaso de plástico, uma é bacia, outra é pote, e aí você quer deixar tudo bonitinho, afinal elas são plantas ornamentais. E aí para você padronizar a sua coleção, você precisa se planejar.
Pode ser que você tenha como objetivo criar uma subcoleção ou aumentar uma subcoleção dentro da sua coleção, seja de variegatas, seja de arábicos, seja de perfumadas ou de uma cor específica, as amarelas, as negras. Eu, por exemplo, tenho uma ala branca de bordinha rosa. Eu não sei quais são seus gostos. Pode ser ainda que o objetivo para o seu próximo ano seja tirar uma renda, porque a gente acaba gastando com elas. E aí ficar tirando do bolso sem voltar nada, chega uma hora que pode ficar pesado. Se você consegue reverter, ainda que seja ali entre alguns amigos, na sua própria cidade, uma venda de semente, venda de enxerto, vender a mudinha, qualquer coisa que lhe dê um retorno e que você possa investir nelas mesmo, ainda que você não esteja visando o lucro. Ou pode ser que você queira realmente abrir um negócio. Aí, na verdade, são outros 500. Não existe você querer abrir um negócio com rosas do deserto sem fazer um planejamento. É fracasso certo, mas pode ser que o seu objetivo vá além da beleza, que você queira ter plantas saudáveis, parar de ficar todo mês combatendo praga, parece que é um rodízio, cada mês é uma praga diferente. Então você precisa focar, se planejar na prevenção de pragas. Enfim, eu acho que você já entendeu aqui essa história de ter um objetivo mais claro para o seu cultivo. Qualquer planejamento só vai ter resultado quando você souber o objetivo, onde você quer chegar. Então, se você já sabe qual é o seu objetivo, à medida que a gente for falando, você já vai visualizando e adaptando para o seu objetivo. Se você ainda não sabe o que você quer com suas plantas, assiste o vídeo todo, vai anotando os pontos principais e aí no final você vai estar cheio de ideias e então você vai conseguir fazer o seu planejamento. Combinado? Independente do seu objetivo principal, porque você pode ter outros ao mesmo tempo, você vai ter um planejamento com práticas que precisam ser executados a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Longo prazo, a gente está considerando aqui o nosso prazo máximo, que é 1 ano. Mas não esqueça que as rosas do deserto são plantas que duram décadas. Então, se você quiser fazer seu planejamento para daqui a 10 anos, fique à vontade, sabendo que para chegar em 10 anos você vai passar pelo ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4 e todos eles até chegar no ano 10. Assim como, para a gente chegar em 1 ano, a gente vai passar por todos os meses, ok? Vamos começar com as práticas de curto prazo, que são práticas diárias. E eu vou trazer aqui 3 práticas diárias de modo geral. Toda coleção precisa delas. Diariamente você precisa fazer a observação e a inspeção de suas plantas. Thaís, qual é a diferença entre inspeção e observação? A inspeção é como se você olhasse a sua planta com um zoom. Então você vai ver os detalhes, você vai pegar a folha, você vai virar, olhar o verso, você vai apertar o caudex para ver se ele está durinho, se ele está meio amolecido. Você vai olhar embaixo do vaso para ver se já tem raiz chegando nos furinhos. Você vai olhar a sua planta como um todo nos detalhes. Quando a gente fala em observação, é como se a gente saísse desse zoom e olhasse com a vista panorâmica. Então você vai olhar de modo geral como é que está a sua coleção. Os vasos estão bem conservados? Estão limpos? Seu substrato ainda está drenando? Quando você joga água, a água já escorre? Não de uma planta, mas de modo geral. Quando você olha assim sua coleção, elas estão bem floridas? Ou floresce uma aqui, outra ali, de vez em quando? Isso é a observação. A observação, vai lá, você pode fazer uma vez por semana. Mas a inspeção, se você não tem condição de fazer diariamente, faça o mais frequente que você puder. Se você tem muitas plantas e não tem condição de todos os dias vistoriar todas, separe por lotes, por categoria, por grupo. Eu não sei como é que você arruma aí suas rosas. Então, um dia você faz a inspeção daquelas, o outro dia você faz a inspeção de outras, mas que seja dividido para que o primeiro grupinho que você olhou não leve mais de uma semana para ser olhado de novo, ok? Outra prática diária, ou o mais frequente possível, é a rega. Eu não vou me deter tanto na rega, porque a gente tem um vídeo bem legal aqui no canal sobre a boa rega, e quando acabar esse você pode dar um pulinho lá, caso você ainda não tenha visto. Rega e inspeção são coisas que até naturalmente a gente sabe que precisa fazer, mas tem uma terceira prática que pode ser feita tanto junto com a rega como junto com a inspeção, mas que nem todo mundo faz, que é não deixar as ervas invasoras crescerem. Não deixe elas tomarem conta do seu vaso. Tem umas danadinhas que são até bonitinhas e a gente fica com pena de arrancar, mas arranque. Elas roubam nutrientes que seriam da sua rosa do deserto, elas dificultam a aeração do seu substrato, elas não ajudam em nada. Não, mentira. Não existe um ser ou uma situação
que não tem um lado positivo. E olhando pelo lado bom das ervas daninhas, ou invasoras, ou o matinho que cresce por aí, sempre elas estão lhe trazendo um sinal. Então, por exemplo, se aí nos seus vasos costumam crescer muito trevinho, trevinho é uma planta que só cresce em solos bem ácidos. Então, ele está lhe dizendo que o seu substrato está ácido. Se aí nos seus vasos de vez em quando saem uns cogumelos, o cogumelo em si não prejudica em nada a sua rosa do deserto, mas ele está lhe avisando que seu substrato está muito úmido, tem muita matéria orgânica, e ele avisa que se você não cuidar, logo vão chegar outros fungos, porque cogumelo é um fungo, mas pode ser aquele fungo que vai apodrecer a sua planta. Enfim, se livre das plantas invasoras, mas não ignore os motivos delas terem chegado aí. Bom, e onde entra o planejamento nessas práticas diárias? Principalmente no planejamento do seu tempo. Separe conscientemente o tempo que você precisa para cuidar de suas rosas do deserto. Não espere a hora que der certo, o dia que puder, porque podem passar semanas sem dar certo. Então, assuma o compromisso, bloqueie um tempo para que isso seja feito. Lembrando que quanto mais plantas você tiver, mais tempo você vai precisar para cuidar adequadamente delas. Mas a gente pode pensar também no planejamento material. Por exemplo, na rega. Com que é que você rega sua rosa do deserto? É com regador? É de mangueira? Você tem uma duchinha? Você enche um balde e vai jogando com a vasilha? Você tem aspersor de irrigação? E se um dia, o que quer que você use, falhar? Você tem um plano B? Você tem um equipamento de reserva? Vai esperar o dia que não der certo para correr para o improviso? Práticas mensais. 3 também. Adubação. Vou falar como se fosse mensal, porque esse é um tempo bem razoável para você repor os nutrientes. Mas, claro, você vai adaptar de acordo com o adubo que você usa. Tem fertilizantes químicos, por exemplo, que a orientação é que sejam usados a cada 15 dias. Tem aquelas bolinhas de liberação lenta, os cotes, que você pode usar a cada 90 dias, por exemplo. Então, você vai readubar de acordo com o adubo que você está usando. Mas bora considerar aqui que seja de médio prazo. Agende o dia da próxima aplicação. No despertador do celular, na sua agenda de papel, seja na folhinha da cozinha, bote lá um X o dia da sua próxima adubação, tem seu jeito. Você tem noção da quantidade de adubo que você precisa para que faça uma adubação em todas as suas plantas? O que você tem aí hoje vai dar para quantas adubadas? Sabendo disso, tendo essa noção, você vai saber também quando você vai precisar repor os seus adubos. E pode se antecipar, melhor ainda. Não muito, para você não comprar e não ter tempo de usar antes de vencer. Aí não é planejamento, é desperdício, né? Mas também não espere acabar para ir comprar, porque você pode pensar: Ah, acabou, mas eu só vou usar mês que vem. o mês passa tão rápido e aquilo ali que a gente não fez vai deixando para depois, chega no dia e ainda não tem. Nessa mesma lógica, vem a prevenção de pragas. E esse item, mais do que todos, não dá para deixar. Prevenir sempre, 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 sempre vai ser melhor, mais fácil e mais barato do que depois ficar combatendo a praga que não foi prevenida. Nesse vídeo, a gente não vai falar da prevenção em si, porque o nosso foco é o planejamento. Mas ative o sininho de notificação, se inscreva se você ainda não se inscreveu, porque bem em breve, acho que ainda esse mês, ou será no próximo, não sei ao certo em que data vai ser, porque como a gente ficou um tempo aqui sem postar, bagunçou o nosso cronograma de conteúdo. Mas se não for nesse mês, é no próximo, vai ter vídeo sobre prevenção de pragas, um manual completo que você não pode perder. E já que falamos em ativar sininho de notificação, eu vou abrir um parêntese aqui porque eu preciso dar um recado. O YouTube me notificou que uma grande parte de quem notifica o sininho para receber mensagem quando o vídeo é postado ou para receber mensagem quando eu posto lá na nossa comunidade, não liberou o YouTube nas configurações do celular. Então o YouTube não consegue te notificar, mesmo que você tenha ativado o sininho lá de notificação. E isso vale para os nossos comentários também. Porque se você já comentou em algum vídeo aqui, tenha certeza que eu lhe respondi. Mas você pode não ter visto, porque o seu celular bloqueia o YouTube de mandar notificação.
Então, dê um pause aqui nesse vídeo. Vá lá, configurações no seu celular. Procure lá notificação, permissão, não sei que nome tem aí no seu celular. Mas dentro das configurações tem o tópico lá que você escolhe qual aplicativo você quer que tenha permissão para lhe notificar. Veja se o YouTube está lá ativado, se não tiver você ativa. E depois volte aqui para a gente continuar nosso planejamento. Ok? Já comenta aqui para a gente testar, porque se você deixar um comentário, tenha certeza que eu vou lhe responder. E aí, você já vê se deu certo. Aproveitando que a gente fez esse intervalo, quero mandar um cheiro enorme aos membros do nosso Clube Menolite. Se você ainda não conhece, recomendo que você passe lá. Mas a gente estava falando da prevenção de pragas. Na verdade, do planejamento da prevenção de pragas. Porque como prevenir, o YouTube vai lhe notificar quando eu postar. Eu não sei quais são as pragas que lhe dão aí mais dor de cabeça. Mas os ácaros estão no topo da lista nesse ranking de quem costuma sofrer ataque de praga. Então, o que é que você usa para prevenir pragas? Ou você só faz tratamento quando elas aparecem? Já lhe adianto que óleo de índio e água oxigenada são itens que não podem mais faltar aí na sua coleção. Se você usa cola entomológica, aquelas armadilhas, seja azul, seja amarela, o que quer que você use, com a mesma lógica da adubação, você precisa ter uma ideia do quanto você usa, em quanto tempo você usa aquilo, para que você se antecipe, para não deixar faltar, e também para não comprar com muita antecedência uma quantidade muito grande que vai perder. A nossa terceira prática mensal, a médio prazo, é a limpeza. Limpeza dos vasos, limpeza das bancadas, ou sei lá onde é que você arruma suas mocinhas. Mas é normal, no momento da rega, respingar substrato, aquela folha que é amarela e cai, a flor que já secou, tudo isso quando cai, vai criando ali um ambiente ótimo para pragas. Então, pelo menos uma vez por mês, faça essa limpeza. Tire os vasos do lugar, limpe externamente os vasos, lave a bancada com detergente, com água sanitária. Se for uma superfície áspera, tipo madeira, passe uma escovinha. Se for lisa, de pedra, de plástico, sei lá, passe uma esponjinha. Se juntar limo, além da poeira, também não é legal. Sabe, dia de faxina é esse dia. Se programe para esse dia, se planeje, porque como é algo fora da rotina, se você deixa para o dia que der certo, pode não dar certo nunca. Pois é, planeje e faça, sem muita negociação. Deixar para o mês seguinte pode ser muito tarde. Essas foram as nossas práticas mensais. Lembrando que eu estou chamando aqui de mensal, mas o período certinho, você que vai determinar aí de acordo com o seu próprio planejamento na sua realidade. E quanto às práticas anuais? São aquelas que podem ser planejadas de acordo com a estação do ano ou que são feitas esporadicamente, que não necessariamente você precisa fazer todo ano. Vou dar exemplos. Replantio da rosa do deserto. Você precisa fazer todo ano? Depende. Se seu substrato em um ano já está deteriorado, está empapando, a água já não desce direito, você precisa. Mas se a drenagem ainda acontece e já tem 2 anos que você trocou, e ainda está tudo bem, você não precisa. Então, não é o calendário que vai lhe dizer quando você faz a troca do substrato. É a própria condição do substrato que você vai acompanhar e com a sua observação você vai entender quando está se aproximando o período da troca. Não importa se você vai levantar o Caldex ou não. Bora focar na troca do substrato. Seguindo nossas práticas anuais, temos a poda. Precisa fazer poda? Depende. Eu gosto de considerar 2 tipos de poda. Poda de tratamento, essa aí é inegociável. Se chegou a hora de fazer, você precisa fazer. E a poda de embelezamento, que para essa aí tem uma época melhor, tem um jeito melhor, mas como sei que você já ativou o sininho de notificação, muito em breve você vai receber uma notificação do YouTube dizendo que eu postei um vídeo completíssimo sobre poda. O que a gente precisa saber aqui agora é que a poda de tratamento é sempre urgente. E a poda de embelezamento deve ser feita naquela época em que acabou chuva, em que aí está quente. Se você escolhe quando você vai podar, você planeja quando vai ser a sua poda, você pode antecipar muita coisa. Você pode reforçar o nitrogênio já no mês anterior, então quando você podar, você vai ter uma brotação mais abundante. Você pode enraizar os galhos, então você se programa, já junta o material ali
para enraizar nas pedrinhas. O vídeo das pedrinhas está bombando. Você pode aproveitar a poda para fazer enxertos, e aí você vai precisar providenciar previamente os cavalos. Sabendo com antecedência quando você vai fazer as podas, você pode marcar um café aí com as amigas, cada uma leva a sua própria poda, vocês trocam galinho, fazem enxerto, vocês se divertem e ainda saem com plantas novas. Olha só como o simples fato de se planejar pode fazer toda a diferença, até nos seus relacionamentos para além do seu jardim. E com esse mesmo pensamento, a gente pode planejar as semeaduras. Mesmo que você seja meio viciada em polinizar, tem vídeo de polinização já aqui no canal, ao invés de todo mês você estar germinando e aí ao longo do ano você vai ter mudinhas de todos os tamanhos, o que dificulta o seu manejo, você pode concentrar, armazena as sementes e planta todo mundo junto. Então você aproveita a melhor época do ano, você aproveita a melhor época para você, porque você precisa ter uma dedicação maior durante 2, 3 meses. Então você programando, planejando a sua semeadura, você otimiza bastante o seu cultivo. E aí você passa aquele momento inicial que precisa de mais cuidado, já de todo mundo junto. Quando for poda apical, já faz de todo mundo junto. As adubações, já é de todo mundo junto. Quando precisar de replantio, já faz de todo mundo junto. Do que todo mês tá fazendo de tudo, porque tem de todas as idades. Essa dica foi muito top, não foi não? E aí, como a gente falou das esporádicas, aquelas de quando e nunca, eu vou citar algumas aqui. Então, por exemplo, você renovar ou mesmo fazer bancadas, prateleiras, organizar pallets, renovar vasos, trocar bandeja, enfim, todo o material que a gente usa com essa galerinha, com o tempo vai se desgastando, chega uma hora que a gente precisa repor. E aí, para fazer de repente e tudo de uma vez, não dá. É aí que entra o planejamento. Se lá no começo você pegou papel e caneta, aproveite agora que sua cabeça está cheia de ideias e já comece o seu planejamento, trace o seu objetivo. Ainda que não seja de uma forma acabada, não tem problema, depois você vai ajustando. Mas veja que mês você vai fazer o quê, principalmente essas de longo prazo. Estruture no seu ano e vá diminuindo até chegar na sua rotina. Tenha uma visão geral do que precisa ser feito ao longo do seu ano. Se você não pegou papel e caneta, quando acabar o vídeo, você pega agora. E aproveita também esse momento de muitas ideias, porque ideia passa. E se esse vídeo contribuiu contigo de alguma forma, deixe um comentário para eu saber. E claro que eu vou lhe responder. E agora você vai receber a notificação. Desejo que nesse ano novo a gente se veja muito, muito aqui nos vídeos. E todos os dias eu te vejo lá na nossa comunidade do YouTube. Um cheiro. Bora planejar florir o nosso mundo?